Olá, boa tarde, bom dia. Antes de começar o evento, quero informar que este evento conta com interpretação simultânea espanhol-português. É importante que todas as pessoas presentes selecionem o idioma que preferem ouvir, clicando no ícone em forma de globo que fica na barra inferior da sua tela do Zoom. Além disso, queremos solicitar a quem estiver aqui nessa sala e ainda não tiver feito isso, que mudem seu nome de usuário, colocando o nome completo e o país e instituição. Assim, garantimos uma melhor comunicação, principalmente no chat. Muito obrigada pela presença. Agora sim, vamos dar início formalmente a este evento. É uma alegria para nós dar as boas-vindas mais uma vez a este espaço de encontro que fazemos todos os anos, que é a abertura de uma nova edição do Programa Regional em Planejamento e Gestão das Políticas Educacionais do IP-UNESCO na América Latina e no Caribe. Como vocês sabem, trata-se de uma formação emblemática para o nosso escritório, destinada especialmente para as equipes técnicas de tomadores de decisão dos ministérios e secretarias de educação no nível regional. Em abril deste ano, vamos dar início à edição número 29 do nosso PRF, Programa Regional de Formação, como chamamos, no qual já se formaram centenas de pessoas desde sua primeira edição. E agora e ao longo do encontro, vamos compartilhar informação no chat sobre o programa para quem tiver interesse em participar. Ao longo da história desse programa, mas especialmente nesses últimos anos, o PRF da IP Unesco para a América Latina e Caribe tem um propósito muito concreto, que é oferecer ferramentas conceituais e práticas que colaborem para a prática cotidiana nos ministérios, para fortalecer a prática profissional de seus funcionários e funcionárias, a partir de processos de reflexão profunda sobre o planejamento de soluções que tenham um impacto real nas trajetórias de cada estudante. A pergunta que hoje nos traz aqui que é como planejar e implementar políticas educacionais eficazes, é um dos eixos que atravessa o programa regional desde o início. Hoje recuperamos essa pergunta como um convite aberto a todas as pessoas cujo papel as faz participar do planejamento de políticas educacionais. Esperamos que esse encontro nos permita refletir sobre um problema clássico, que é a articulação entre teoria e prática, entre fazer, dizer e fazer. E, junto com isso, imaginar os mecanismos que nos permitam articular o planejamento e a implementação de políticas da forma mais coerente possível. Diferentes indicadores nos dizem que a nossa região está enfrentando uma crise sustentada em termos de resultados educacionais, e isso vulnera o direito à educação inclusiva, equitativa e de qualidade para todos e todas, apesar dos enormes esforços realizados pelos governos. São muitos os motivos pelos quais as políticas nem sempre chegam aos resultados esperados. No entanto, ano após ano, observamos que uma das possíveis razões para essa lacuna está no fato de que, na maioria das vezes, as políticas são concebidas a partir de enfoques que separam planejamento, implementação e avaliação. Geralmente, quem planeja se apoia num raciocínio técnico que não dialoga com as necessidades dos contextos reais nos quais essas políticas são postas em prática. Assim, são reproduzidos processos que, sob a premissa de serem científicos, são aplicados como receitas, independentemente das pessoas, suas relações, suas histórias, as condições materiais, culturais de cada território e comunidade. Em um lindo livro que li este ano, que se chama O Dia que Inventamos a Realidade, o autor, Ramiro Gueixo, faz uma análise muito precisa sobre essa lógica que organiza nosso conhecimento e a compreensão dos problemas que nos rodeiam e os caminhos que os tomamos para resolvê-los. Ele diz: sabemos que se há uma coisa que caracteriza
o mundo em que vivemos é que está em permanente transformação, como o rio de Heráclito, no qual nunca nos banharemos duas vezes. No entanto, decidimos chamar de realidade aquilo que permanece sempre idêntico a si mesmo. De Javier Argüello, o livro. Acho que isso é inspirador para que possamos revisar as políticas e as práticas de ensino e nessas políticas educacionais e sua implementação. Falta muito pouco para ser cumprido o prazo da Agenda das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, mas ainda temos problemas do passado e ainda outros cenários de destruição, de guerra, dano climático, enfraquecimento das democracias e questionamento dos valores e princípios humanitários do direito constitucional que achávamos que estavam consolidados. Este encontro, no qual contamos com a presença de especialistas de destaque no nível regional e global, e que vamos apresentar em breve, esperamos oferecer algumas contribuições que nos permitam transformar definitivamente as formas de conceber e de fazer as políticas, não como uma afirmação somente de uma aspiração, e sim como uma forma de chamar a ação concreta e aos compromissos necessários para se avançar nesse sentido. Agora quero passar a palavra de abertura para esse encontro a Martim Benavides, diretor do Instituto Internacional de Planejamento da Educação da Unesco. Boa tarde, Martim. Obrigada pela sua presença e por nos acompanhar neste evento tão importante para nós. A palavra é sua. Boa tarde a todos e todas. Muito obrigado, Vanina, pela apresentação, pela introdução. Acho que este é um momento muito importante para o Instituto e é bom ver que há uma expectativa grande em torno de todos os participantes que estão participando deste evento. Eu vou tentar, em 10 minutos, de propor algumas das ideias que aqui no IP estamos trabalhando em termos de pensar na criação, mas também na sustentabilidade de reformas. E como esse enfoque, de uma forma ou de outra, alimenta todas as nossas atividades em cooperação técnica, em investigação, pesquisa, mas também em formação, como é o caso do nosso querido PRF, como a Vanina já adiantou. Então, tenho uma apresentação que vou compartilhar agora para fazer essa fala de uma forma mais organizada. Foi? Muito bem. Eu acho que todos nós sabemos que já houve muitas tentativas de reformas nos sistemas educacionais no nível global. Há muitas bases de dados que nos fizeram olhar para isso de forma quantitativa. Houve mais de 10 mil reformas registradas em 180 países desde 1970, em todas as questões, currículo, avaliação, política docente, etc. Então, tem havido muitas tentativas de transformar, certamente houve melhoras, mas também, como já dissemos no início, ainda há desafios importantes. Uma informação adicional que podemos observar globalmente é que mais países vêm definindo suas metas educacionais em relação ao ODS 4. O, a dificuldade tem diminuído entre 2024 e 2025, o que significa que mais países estão tentando se comprometer com as metas e alguns deles estão indo ainda mais longe, tentando. Desculpe, interromper, não estamos vendo a sua apresentação. Quando você falou que diminuiu o pontinho vermelho, percebemos que você estaria esperando que a gente estivesse vendo. Bom, também posso continuar sem a apresentação.
o que eu estava dizendo é que no mundo inteiro, cada vez mais países estão se comprometendo com decisões políticas relacionadas a melhorar os processos para chegar a certas metas. Mas, infelizmente, e isso também é importante dizer, a maior parte das metas relacionadas ao ODS 4 não estão sendo cumpridas. Então, o que a gente pode identificar é que há uma lacuna, uma diferença importante entre as ambições políticas, as aspirações políticas e as práticas implementadas nos países. Então, como diminuir essa distância entre política e prática? Esse é o grande desafio que deveria nos estimular a, a buscar respostas para essa problemática. Há três elementos que, quando a gente observa quais são as reformas que mais avançaram, são elementos que a gente poderia dizer que são imprescindíveis. Capacidade técnica, em primeiro lugar, confiança, em segundo lugar, e governança, em terceiro lugar. Capacidade técnica para implementar. A gente precisa de equipes que tenham a capacidade técnica de poder gerir diferentes processos associados a essas reformas. Confiança, porque a confiança nos permite não somente criar as reformas, mas também sustentá-las ao longo do tempo. Se a gente não tiver um nível de consenso suficiente para sustentar determinadas reformas, é muito difícil que essa reforma realmente seja sustentável. Não estamos dizendo que todo mundo tem que estar de acordo, porque, obviamente, quando há uma reforma, tem interesses afetados e haverá interesses que não estarão a favor da reforma, mas pelo menos há um movimento da cidadania importante que dá sustento às ideias que querem ser propostas, que queremos propor. E o terceiro elemento é a governança, porque com capacidade técnica e com confiança a gente avança, mas com a governança a gente gere, a gente administra aquilo que a gente quer implementar. Então, isso supõe passar para uma visão de uma reforma como um evento, propor uma ideia e depois imaginar como a ideia vai ser implementada, a pensá-la como um processo. E isso afeta muitas das ferramentas que estão relacionadas às políticas educacionais, particularmente com o planejamento educacional. Nesse olhar de processos, o planejamento educacional não é um ato pontual, é um processo contínuo que deve articular o diagnóstico, a formulação de políticas, a implementação, o aprendizado e também o ajuste que for necessário depois. Nesse sentido, podemos dizer também, observando a literatura e a própria experiência do IPE, que é uma experiência importante, de 63, 64 anos, ajudando os países, que há coisas que poderíamos dizer que são mais difíceis de realmente chegarem a funcionar e outras que podemos ter certeza de que vão funcionar melhor. Por um lado, o que tem mais dificuldades são as reformas que estão centradas em modelos muito rígidos e unicamente no cumprimento, em processos quase burocráticos de determinados indicadores, mas sem chegar a afetar de uma forma substantiva aquilo que queremos modificar. São modelos que exigem uma fidelidade muito evidente, muito absoluta entre os planos e a implementação. E, portanto, há muitas dificuldades quando os contextos são diferentes, e nós sabemos que o contexto sempre muda e muda muito na educação. Em relação a uma visão que propõe uma flexibilidade das reformas que esteja incorporada já no desenho da política ou da reforma e uma capacidade institucional importante, reformas que tenham muito feedback e monitoramento em tempo real e reformas que estejam muito alinhadas
com os sistemas que existem e a realidade local. Não somente propomos, nesse sentido, ter uma visão da adaptação permanente, que tenha muita transparência para aprender, para corrigir, muita participação para que os ajustes necessários sejam feitos e muita confiança para poder corrigir o rumo das coisas sem perder legitimidade nesse esforço. Parte desse processo deve ser liderado com uma liderança, desculpa a redundância, que seja compartilhada. Ou seja, as boas lideranças são aquelas que distribuem lideranças entre diferentes atores. Principalmente porque na educação sabemos, todos nós sabemos, que os níveis subnacionais são muito importantes na implementação das políticas. Nesse sentido, é importante que os sistemas contem com estruturas que identifiquem rapidamente, que validem as evidências regionais, que traduzam isso em decisões e que possam sustentá-las no tempo, através de uma liderança no nível subnacional, e que nesses contextos também se passe a ter uma lógica muito de uma lógica centralizada de controle a uma lógica mais baseada no acompanhamento, no apoio e no aprendizado. Essa perspectiva do IP nós chamamos de uma perspectiva sistêmica, que busca conectar o planejamento, a implementação e os resultados. E há 6 elementos que são importantes dessa perspectiva e que integram, de uma forma ou de outra, o que eu estou tentando dizer até agora. Em primeiro lugar, uma perspectiva sistêmica busca a coerência de políticas e a coerência institucional. É importante que as políticas curriculares sejam integradas com as políticas docentes, com as estratégias de financiamento, com a governança, para reduzir a fragmentação que existe em alguns sistemas educacionais e, assim, assegurar reformas coerentes. Esse é um primeiro ponto muito importante. É importante também que sejam formuladas políticas que possam ser adaptadas e que tenham uma visão de futuro. O planejamento, para nós, deve evoluir com as evidências, com o contexto, deve buscar equilibrar as necessidades urgentes dos países com as metas de longo prazo, fortalecendo um aprendizado institucional para poder equilibrar tudo isso que queremos equilibrar com as grandes reformas de longo prazo. Um terceiro elemento é um ecossistema amplo de governança, que tem muito a ver com a confiança, que envolva professores e professoras, gestores e gestoras, famílias, o setor privado, sociedade civil. Tem reformas que conseguem esse apoio amplo, o que dá sustentabilidade a esses esforços políticos. Em quarto lugar, a capacidade institucional para a implementação. Nesse sentido, é preciso fortalecer a prestação de contas, os incentivos para traduzir as políticas em práticas, apoio às setoriais subnacionais. Em quinto lugar, ter trajetórias educacionais coerentes que promovam o aprendizado ao longo da vida. Então, é preciso alinhar os níveis educacionais, da educação inicial até a educação superior, e a formação técnica e profissional, com trajetórias flexíveis e orientadas ao desenvolvimento de competências, e, finalmente, que tudo isso sejam sistemas sólidos de dados para tomar decisões que sejam baseadas na informação existente. Para isso, é importante fortalecer os sistemas de informação e gestão educacional, a governança de dados, monitoramento e avaliação de aprendizado. Esses 6 elementos são os que poderíamos dizer uma perspectiva sistêmica, que é o que promove uma perspectiva sistêmica, e que integram de forma adequada os 3 elementos que eu falei primeiro: capacidade técnica, confiança e governança,
e que, de uma forma ou de outra, a literatura nos mostra que são os elementos que permitem que algumas reformas realmente consigam passar do plano das ideias e dos desenhos até as salas de aula. Aqui no IPE, e para concluir, nós estamos sempre atentos para apoiar os países através de diferentes iniciativas, de diferentes contextos, diferentes níveis de sistema, acompanhando os países ao longo de todo esse ciclo de política, do diagnóstico até a implementação e o aprendizado, integrando para isso a cooperação técnica e o desenvolvimento de capacidades e o fortalecimento institucional em um enfoque sistêmico e articulado. Muito obrigada. Muito obrigada, Martim, por essa apresentação sintética. Sei que é um grande esforço poder transmitir tudo isso em tão poucos minutos, mas você nos deu um panorama muito amplo e complexo para que possamos, a partir das vozes dos especialistas que nos acompanham hoje, talvez desmembrar e destrinchar alguns desses aspectos que sistematizamos aqui no Instituto. Para isso, contamos com a presença de especialistas, e eu vou agora apresentar, e que, conforme eu apresente, vocês vão ver a biografia dessas pessoas aqui no chat, e é realmente muito interessante ver de que forma fazemos, concretizamos essas ideias, essa ideia que trouxemos no início, essa de articulação entre a referência teórica e o fazer. E Martim nos deu umas dicas muito importantes para abrir essa discussão. Muito obrigada novamente. Hoje temos aqui, para essa nova sessão do evento, para continuar discutindo, a Cecília Barbieri, que é chefa de seção de Cidadania Global e Educação para a Paz da Unesco, Migdelina Andréa Espinosa Romero, diretora-geral acadêmica da Secretaria de Educação e Cultura de Sonora, no México, Miguel Órdenes, pesquisador da Universidade Diego Portales, no Chile, Leda Maria Gomes, coordenadora de Assuntos Administrativos Internacionais do Ministério de Educação do Brasil e ex-aluna do nosso Programa Regional de Formação, na edição de 2025, e Mariana Clusechas, que é coordenadora de formação do Instituto IP Unesco para América Latina e Caribe. Então, vamos agora passar a palavra para a primeira das nossas painelistas e lembrem que temos 10 minutos para cada apresentação. Vamos colocar um timer para ajudar vocês a organizar a sua apresentação, a sua fala, que vai tocar com 10 minutos. Se vocês quiserem, eu posso avisar uns minutos antes para vocês poderem concluir. Cecília, vamos começar com você, então. Muito obrigada por estar aqui. No seu papel global de chefa de uma sessão tão importante, de uma temática tão importante. Eu gostaria de convidar você a compartilhar com o público que nos acompanha, que são muitíssimas pessoas, temos mais de 400 pessoas online, quase 500, e isso é muito bom, muito potente, que estejamos chegando a tantas pessoas e amplificando esse debate e essa reflexão. Então, Cecília, gostaria de pedir que você compartilhe muito brevemente quem, né, quem é, qual a recomendação para a educação para a paz e direitos humanos e desenvolvimento sustentável da Unesco. E depois da recente publicação do guia de implementação, que esse é o núcleo desse evento, quero perguntar para você por que foi necessário elaborar um guia de implementação para que os ministérios possam integrar essas recomendações nas políticas educacionais. De forma concreta, quero perguntar, entrando um pouco assim no, no- por trás das decisões da política, quais são os problemas práticos do planejamento e que a gestão pretende resolver? Bem, muito obrigada, obrigada por esse convite. É uma honra de verdade estar nessa mesa com vocês. Preciso de um segundinho para mexer aqui na luz.
Desculpem. Aqui já é de noite quase. Só para começar, eu gosto muito da ideia de poder falar depois da apresentação do Martim, porque ele fala de uma perspectiva sistêmica. E eu acho que a recomendação de uma perspectiva sistêmica do que é o sentido, não somente da educação. Então, eu vou falar das características fundamentais e vou responder sobre a questão do guia. Em primeiro lugar, a recomendação de 2023 é um instrumento normativo que foi pactuado internacionalmente e aprovado por consenso por todos os Estados-membros da Unesco, os 194 Estados-membros, em 2023. Isso significa, essa aprovação com consenso, a oportunidade de estabelecer efetivamente uma base comum, sólida, que reflita um acordo global sobre o papel fundamental da educação na construção de sociedades que são mais pacíficas, mais justas e mais sustentáveis. Essa recomendação, que foi adotada em 2023, é a atualização de uma recomendação original adotada em 1974, incorporando, já tem 50 anos de distância, então, incorporando mais de 50 anos de experiências e de aprendizados no âmbito educacional. Essa recomendação de 1974, seu impacto foi muito significativo. Nós fizemos um relatório, um estudo sobre o impacto nesses 50 anos. E, por exemplo, considerando a região da América Latina, no México, contribuiu para a criação do Movimento Nacional pela Diversidade Cultural, que eu acho que surgiu em 2005, acho que tem pessoas do México aqui que podem me corrigir. Na Colômbia, inspirou o estabelecimento do Sistema Nacional de Convivência Escolar para prevenir a violência na escola, que é de 2020 e pouco. Então, para dizer que os temas abordados por essa recomendação, que é a única que reúne educação, paz e direitos humanos, é muito importante. Então, essa revisão, que foi feita com um processo muito participativo e inclusivo, e o texto reflete uma grande diversidade de perspectivas, e é relevante para diferentes atores do âmbito educacional. Um ponto muito importante para falar sobre a recomendação é que ela se baseia em uma concepção muito ampla do conceito de paz, ou seja, uma evolução do conceito de paz, que se entende como um processo contínuo, participativo e positivo, construído através das ações cotidianas de todas as pessoas, do dia a dia, do nosso viver e essencialmente propõe um roteiro para transformar os sistemas educacionais para sociedades mais justas, pacíficas e sustentáveis. E a recomendação envolve todos os níveis da educação, todos os tipos de aprendizado e todas as dimensões do sistema educacional, desde as políticas, os currículos, os planos de estudo, até a formação docente, os ambientes de aprendizado e etc. Ademais, estabelece um referencial comum que conecta, o que é importante, diferentes enfoques educacionais relacionados. Por exemplo, a educação para o desenvolvimento sustentável, para a cidadania mundial, para a paz, para o bem-estar e o aprendizado socioemocional. Então, cria um marco muito coerente para todos esses enfoques educacionais. É um instrumento normativo com uma visão muito ambiciosa de longo prazo que oferece uma estratégia para transformar a educação e construir a paz. Agora, chegando no guia de implementação. Por que um guia? Dada a importância da recomendação, tanto por seu conteúdo como por sua relevância política, era necessário desenvolver um guia para ajudar a pôr tudo isso em prática. Então, é uma demanda que os próprios Estados-membros da Unesco solicitaram essa orientação prática de como avançar na implementação dessa recomendação.
Então, a recomendação estabelece princípios, 14 princípios globais, sobre como a educação deve contribuir para a paz, para a cidadania mundial, para o desenvolvimento sustentável. No entanto, como eu disse, é um instrumento de alto nível que se centra mais em princípios gerais do que numa aplicação imediata. E nos países, nós sabemos, muitas vezes enfrentam-se vários desafios na hora de traduzir esses princípios, essas políticas, em planos de estudo, em programas educacionais concretos. Então, o guia preenche esse vazio, porque desembrulha o conteúdo e os objetivos da recomendação. O guia esclarece os compromissos tomados e proporciona uma orientação prática aos responsáveis políticos e todos os profissionais da educação sobre não somente o que fazer, porque isso vem do texto da recomendação, mas sim como fazer. E como fazer é importante como fazer em seus contextos. E o guia também apoia o desenvolvimento de capacidades e o planejamento, adaptando para cada contexto. Uma recomendação desse tipo de instrumento normativo global, por si só, não pode garantir que as autoridades educacionais dos países saibam necessariamente como interpretar ou adaptar a seus sistemas nacionais ou seus sistemas locais. Sabemos que variam muito em termos de governança, de capacidades, de contexto político, etc. Então, a ideia do guia é acompanhar e ajudar os países a interpretar os princípios fundamentais da recomendação, a identificar os pontos de partida dentro de seus próprios sistemas educacionais. Terceiro, adaptar as estratégias de implementação, adaptá-la às realidades locais e aos ecossistemas de todas as partes interessadas. O guia também fomenta enfoques que envolvem diferentes atores, isso é muito importante, é um ponto novo dessa revisão. E pensando no que o Martim mencionou sobre a importância de todos os atores da sociedade que têm um interesse, um compromisso com a educação, a integração da recomendação requer a participação não somente dos ministérios de educação, mas também de outros setores, como o setor da saúde, da cultura, do meio ambiente, de gênero, e além disso, é fundamental envolver a professores, professoras, estudantes, a sociedade civil e as famílias e os atores comunitários. E o guia promove uma ação coletiva e oferece ferramentas, recursos selecionados para reunir esses diferentes atores em torno da implementação, em vez de deixar que cada um haja de uma forma isolada. E também reconhece que os diferentes profissionais podem iniciar a ação de implementação de diferentes pontos de entrada, de partida, como o do ponto político, da legislação, ou dos materiais didáticos, o desenvolvimento ou docente ou do planejamento educacional. Você tem 2 minutos. Perfeito. Então, tem um capítulo específico sobre como integrar a recomendação no ciclo de planejamento, que foi desenvolvido com os colegas do Instituto do IPE. Então, só algumas palavras sobre o que podem ser os problemas práticos do planejamento que o guia aborda. Sabemos que um dos desafios das reformas educacionais, que é o fato de a política às vezes não chegar de uma forma significativa na sala de aula ou nos espaços de aprendizado. Então, o guia tem como objetivo ajudar a diminuir essa distância, proporciona medidas práticas que podem harmonizar essas questões políticas, esses instrumentos, e com uma estratégia de planejamento, como eu disse, estão adaptáveis às capacidades e aos contextos locais. Por exemplo,
propõe perguntas-chave como como podemos trabalhar, como podem trabalhar juntos e aprender uns com os outros, todos os atores. O que vozes são priorizadas atualmente e quem costuma ser esquecido ou desvalorizado. Isso é importante na questão da equidade. Quais são os pontos fortes que já temos e o que mudanças são necessárias? Ou de que financiamento ter, com que financiamento contamos, do que precisamos? Então, o capítulo dedicado ao planejamento oferece ideias de ação concreta, como garantir que a análise, e a partir da análise, que a análise seja participativa, seja inclusiva e avalie em que medida os princípios da recomendação estão incorporados em leis, políticas, etc., e reconhece a importância do monitoramento associada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Sabemos que essa recomendação vai continuar a ser utilizada para monitorar a meta 4.7 e o novo questionário que foi desenvolvido com base nesse novo texto vai chegar aos estados membros da Unesco em junho deste ano. Então, essa é uma informação importante. E, bom, acho que eu vou terminar aqui. Só quero dizer que claramente os acho que tem muitos planejadores, formuladores de políticas aqui nesta reunião, nessa plataforma. Então, que vocês possam utilizar todo o guia como ferramenta prática, não somente a parte específica sobre o tema de planejamento. Quero deixar por aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, Vanina. Isso que você acaba de dizer, por último, é muito relevante, porque justamente é um guia que foi concebido por essa equipe global como uma ferramenta e que, quando estamos nesse nível global, podemos correr o risco de cair na homogeneização, mas como ferramenta, sem dúvida oferece um caminho para esses ajustes, essas adequações aos contextos, como estávamos dizendo. Acho que aqui temos muitos pontos de contato com o que o Martim estava dizendo, a necessidade de participação, intersetorialidade, o caráter sistêmico, como chaves para continuar pensando esse caminho de diminuir a distância entre o que é planejado e o que depois realmente acontece no território. Muitíssimas graças, muito obrigada, Cecília. As pessoas aqui no chat estão pedindo o guia, pedindo a recomendação, nós vamos compartilhar, colocando os links, e também queremos dizer, e para antecipar essa novidade, que o programa regional, em 2026, vai incluir a temática da educação para a paz dentro de um de seus cursos, o curso 1, que é quando a gente analisa as problemáticas transversais das políticas educacionais, como parte dos nossos compromissos assumidos no encontro regional de novembro do ano passado. E isso é uma grande alegria para nós. Muito obrigada, Cecília. Não vá embora, porque depois temos uma segunda rodada. Agora eu passo a palavra para a Migdelina Andréa Espinosa Romero. Como eu já disse, ela é diretora-geral acadêmica da Secretaria de Educação e Cultura de Sonora. É um prazer contar com a sua contribuição, porque assim já vamos entrar nisso que eu falei, que é como se fosse a cozinha dessa parte da gestão e da implementação. E a sua voz nos traz já um olhar de uma funcionária de um nível subnacional, e sabemos que vocês desenvolveram alguns projetos e políticas relacionados aos aprendizados fundamentais no mercado em Sonora, no México, que é reconhecida pelos resultados. Então, gostaríamos muito de poder ouvir de você qual é o segredo desse sucesso e quais foram os desafios mais importantes que vocês tiveram que enfrentar para que essas políticas chegassem aos objetivos que para o bom desenvolvimento de seus projetos. Obrigada, Miguelina, bem-vinda. Olá, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês que nos acompanham. Realmente, neste momento, eu estou representando o México a partir da Secretaria de Educação e Cultura de um estado do norte do nosso país, e eu vou falar um pouco sobre duas políticas. Como a Vanina já disse,
Aprendizados fundamentais é uma política estatal que teve muito sucesso e eu já vou compartilhar com vocês alguns fatores fundamentais que ajudaram a chegar a esse sucesso na implementação. Temos que lembrar que nenhuma política de nenhum nível falha no design ou na formulação, ou ela pode ter sucesso ou fracasso na implementação, devido à forma como os responsáveis de baixar essa política para a população beneficiada ajude a entender e a perceber esse documento escrito ou esse texto. Temos que lembrar também a parte humana das políticas educacionais, porque no fim das contas é a nossa população a que queremos beneficiar. E para comparar, eu quero falar do caso de uma política nacional que temos aqui no México, chamada Viva Saudavelmente, Viva com Saúde, Viva Feliz. Então, não é uma questão de criticar ou de falar mal, mas só é uma questão de falar das políticas e o do que elas têm em comum, as políticas de sucesso em diferentes níveis de governança. Então, eu quero compartilhar minha tela aqui com vocês para que a gente possa ver isso com mais clareza. Então, por favor, me digam se estão vendo a apresentação. Estamos vendo, está um pouco melhor aí. Bom, vamos encontrando uma série de reflexões que eu quis compartilhar com vocês, e nesse caso, já no momento de implementar, vamos. O áudio dela está cortando um pouco. Onde a política, quando a política se encontra com a escola. Então, como damos as boas-vindas à política com as professoras, professores, estudantes, as famílias, que nós estamos tentando envolver para o bom desenvolvimento daquilo que queremos alcançar. Então, a política estatal que eu mencionei é de aprendizados fundamentais. Com ela, buscamos diminuir ou eliminar a defasagem na alfabetização. Estamos tendo problemas aqui, acho que acontece na América Latina toda, que temos crianças em terceiro, quarto ano do fundamental que não sabem ler e escrever corretamente no nível que deveriam ter, devido a essa ausência nas escolas, o fato de termos ficado em casa durante tanto tempo na pandemia. E também, e por outro lado, a estratégia Viva com Saúde, Viva Feliz busca o bem-estar físico e socioemocional de estudantes com condição primária de aprendizado, ou seja, crianças que têm uma necessidade de um tratamento prolongado não, não vai poder utilizar as estratégias de aprendizado corretas. Então, uma coisa que tem ajudado na implementação dessas duas políticas é a clareza daquilo que queremos solucionar. Se a nossa população-alvo não entender qual é o benefício direto que vão ter com a implementação da política, quais são os resultados esperados, isso gera pouca disposição para a mudança, porque as políticas todas requerem alguma transformação. E todo ser humano resiste à mudança. Mas se eu entender que essa mudança vai me beneficiar em uma situação que me afeta, eu vou ter mais abertura, não vou ter mais dificuldade de me transformar em uma agente de mudança. Então, na medida em que tenhamos clareza sobre isso, vamos poder ajudar. Outro enfoque preventivo. As duas políticas buscam prevenir uma situação que já está acontecendo em certa população, mas que não se quer que continue. Isso que compartilham essas duas políticas. Então, precisamos entender isso. O enfoque preventivo, antes de ter uma situação muito grave e ter que gerar outros mecanismos, talvez de reabilitação ou de gestão de crise. As capacidades docentes.
para poder habilitar ou impulsionar uma mudança real, uma transformação real no educacional, a figura principal são as professoras e os professores. Se não estiverem do meu lado, se não souberem para onde eu quero chegar com essa política, dificilmente eu vou conseguir avançar. Porque, no fim das contas, são eles que fazem e que desenvolvem e que criam o ambiente nas instituições escolares. São quem vão facilitar ou, inclusive, podem chegar a ser uma barreira se não tiverem pleno conhecimento, se não tiverem a formação adequada e se não estiverem contemplando as políticas educacionais nessa parte, se as políticas não contemplarem a parte pedagógica, que é a parte que identifica uma política educacional de uma política pública em geral, porque tem que ter esse componente pedagógico. Não podemos falar de nenhuma política pública enfocada no educacional se não tiver um componente pedagógico. Aqui temos também o uso dos dados, que é muito importante. Sempre trabalhamos aqui junto com a Unesco na avaliação de impacto, de monitoramento, no monitoramento, o acompanhamento como uma forma de acompanhar o processo de implementação. Se aí encontram-se as avaliações de impacto, fazemos 2 pré-testes e 2 pós-testes, mas isso ajuda muito a concretizar, o que ajuda muito a concretizar a política é esse acompanhamento que não somente tem como fim avaliar, mas também apoiar durante essa concretização da política. E essas duas políticas que eu estou comparando aqui tiveram barreiras comuns, entre elas a fragmentação, alguns professores percebem uma sobrecarga de trabalho, a resistência à mudança também. Temos uma frase aqui no México que talvez vocês conheçam, que é: nós não somos moedas de ouro para todo mundo gostar da gente. É a mesma coisa em termos de políticas educacionais. Por melhor que esteja o desenho, por melhor que a gente gere mecanismos para compartilhar essa política com as pessoas que vão ser beneficiadas, por mais que a política esteja muito bem desenhada, essa sempre vai haver alguém que não vai estar contente com essa política e vai ter resistências. Talvez haja uma pequena porcentagem de que não, mas precisamos convencer que a política vai melhorar essa realidade na escola. E temos que também ter também o financiamento, porque qualquer mudança na educação requer investimento. Temos que saber que há recursos para essa proposta de mudança, saber se vai haver alguma instituição ou instituições que doem, ou algum organismo, ou a sociedade civil, algum organismo nacional ou subnacional que possam nos ajudar e que, porque nós, em geral, ao sermos uma instituição governamental, sempre estamos alinhados com as pautas mais recentes dos organismos internacionais. 1 minuto e meio, Migdelina. Muito bem, obrigada. E já para terminar, quais foram os aspectos compartilhados do sucesso? Como eu disse, houve um planejamento situacional, uma governança multinível, um desenvolvimento de capacidades locais, o uso estratégico e pedagógico da informação e adaptação ao contexto territorial. Com isso, eu quero encerrar e foi um grande prazer, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Esses são os elementos compartilhados dessas políticas de sucesso. Muito obrigada pelo espaço e fico aqui para ouvir as companheiras. Muito obrigada, foi uma contribuição muito importante. Aqui no chat as pessoas estavam perguntando se tínhamos registro dessas políticas de sucesso. Então, Migdelina, você é a porta-voz de um projeto de muito sucesso em Sonora, no México. Então, se você puder
quando você compartilha tudo isso do ponto de vista do fazer, são coisas que coincidem realmente com essa referência que foi trazida aqui pelo Ipe, pelo Martim e também pela Cecília. Honestamente, eu quero tomar uma frase que você disse que eu achei muito interessante. De toda a apresentação foi muito bom, mas para fazer um foco, as transformações levam a desconfortos, incomodidades. Isso também é parte do que temos que transitar. Então, a qualidade de um problema e a criação de um senso comum e de adesão por parte de toda a comunidade é uma tarefa imprescindível dentro do acompanhamento das políticas públicas. Então, muito obrigada. Agora vamos estar reunindo as perguntas do chat para passar daqui a pouco, mas agora eu vou passar a palavra para Miguel Órdenes, que também é um queridíssimo colega do nosso escritório, com quem já compartilhamos diferentes projetos e vem colaborando no programa regional. E hoje nós o convidamos como pesquisador especializado justamente nisso que estamos falando, nos processos de reforma educacional. Então, Miguel, com você a gente quer entrar na base mais conceitual, mas não por isso longe da prática. Então, queremos que você nos conte como isso é exatamente o contrário disso. Então, as bases epistemológicas nessa construção de conhecimento, da realidade, de ação sobre a realidade, nesse sentido que as políticas requerem. E então, nesse sentido, quero perguntar qual é a evidência internacional, o que já temos de conhecimento acumulado em relação às características das políticas que produzem melhoras sistêmicas? Quais são, a partir dessas características, as mudanças urgentes que precisam acontecer para que possamos avançar nessa direção? Miguel, obrigado pela sua presença. Ah, aqui, dá para ver minha apresentação? Ainda não. Estamos aqui. Deixa eu ver agora. Não, ainda não vemos. Agora está começando. Agora sim, tá carregando. Daqui a pouquinho já deve dar para começar. Muito obrigado essa introdução generosa. Eu vou trazer um olhar complementar ao do Martim, da Mendelina e da Cecília. Porque, por um lado, eu falo de aprender da implementação, rumo a um novo modelo de inovação para as políticas educacionais. Uma ideia relativamente evidente que está na base do que foi dito aqui é que todos os sistemas educacionais em uma sociedade democrática têm a aspiração de melhorar a experiência de crianças e adolescentes de modo a promover o desenvolvimento integral das novas gerações e projetar esse desenvolvimento de sociedades mais íntegras e mais próprias. Mas o instrumento que nós temos são só as políticas educacionais. Então, todos temos esse braço para poder alcançar esses objetivos. Paradoxalmente, sabemos que uma proporção grande dessas políticas não tem sucesso na promoção de melhorias consistentes e sustentáveis. Então, duas perguntas que eu gostaria de responder são: por que isso acontece e o que podemos fazer sobre isso? Para responder à primeira pergunta, temos que olhar a literatura sobre a implementação de políticas educacionais. Nessa literatura, encontramos um padrão muito claro. Muitas políticas são baseadas no modelo que a gente pode chamar de modelo tradicional de inovação na educação, um conceito que nos permite olhar de uma forma mais global o design e formulação de políticas educacionais. Ele segue uma lógica simples e muito conhecida, que é de cima para baixo, top-down, como dizem na literatura anglo-saxã. Então, essa inovação é desenhada centralmente por formuladores de políticas em colaboração com especialistas, pesquisadores,
muitas vezes baseados em evidências científicas rigorosas. Depois, essa inovação é difundida a partir dos governos centrais ou de agências externas para os sistemas locais de organizações educacionais. E depois espera-se que os profissionais, na prática, funcionários, diretivos, lideranças, professores e professoras, implementem essas soluções com fidelidade em seus contextos locais. A esperança é que, se a implementação der certo, os resultados esperados vão ser alcançados. Mas sabemos, e já escutamos aqui mesmo, que em muitos casos as políticas não conseguem se transformar em alavanca poderosa para transformar a prática. Porque, então, os resultados esperados pelos formuladores de política não acontecem. Permitam-me elaborar quatro explicações para esse padrão. Em primeiro lugar, muitas políticas educacionais trazem soluções que não necessariamente se conectam com os problemas práticos dos profissionais da educação, os problemas urgentes que estão relacionados à prática. Como resultado, as soluções desenhadas nessas políticas muitas vezes respondem a essas problemáticas, não respondem a essas necessidades dos profissionais no cotidiano. Em segundo lugar, muitas políticas vêm com, mas não são específicas o suficiente para dizer como. Em terceiro lugar, em muitos sistemas educacionais, a implementação de políticas coisas. Cumpro e minto. Cumprimento, cumprimento. E em quarto lugar, refinar e aprender com as melhorias promovidas pelas políticas. O profissional implementa e outra pessoa avalia a possibilidade de entender como. Isso não permite que a gente entenda como a política funciona na prática. Se o problema do modelo tradicional é que separa o planejamento, a implementação e a avaliação, a questão é o que podemos fazer. Uma das ideias que aparece com força no campo da pesquisa é que, se quisermos falar de fomentar a sustentabilidade e escalabilidade desse processo de melhoria, precisamos que os profissionais se apropriem dessa mudança, que eles sintam que as soluções respondem aos problemas reais e urgentes que eles enfrentam em sua prática cotidiana. E aí tem uma questão muito importante, que nós, adultos, somos aprendizes pragmáticos. Quando enfrentamos problemas práticos, normalmente estamos dispostos a incorporar novas ideias. Então, nessa perspectiva da inovação, não se organiza em programas pré-fixados, e sim em torno de problemas e necessidades práticas experimentadas pelas pessoas nas organizações como ponto de partida. Nesse contexto, aparece o movimento de melhoria contínua, que propõe um modelo distinto de inovação para inspirar o design, a implementação e a avaliação das políticas educacionais. Esse movimento busca articular a ideia de inovação promovida por uma política com problemas e necessidades locais através de processos sistemáticos de resolução de problemas. Por isso que falamos que
é um modelo baseado na ideia de aprendizado contínuo, em que a organização analisa problemas, tenta soluções e ajusta essas soluções para melhorar o trabalho na prática. Esse é um movimento que tem diferentes enfoques, que vocês talvez conheçam, que é a ciência do melhoramento, a melhora escolar baseada no design, a ciência a pesquisa baseada no design, para mencionar alguns. Nesse sentido, são uma tentativa de repassar a forma para aprender com a implementação. Em termos práticos, o enfoque de melhoria contínua organiza o trabalho de melhoria em duas coisas simples, mas não fáceis. O ponto de partida é identificar os problemas ou as necessidades na prática, ou seja, do coração dos sistemas. A partir daí, as equipes desenham as políticas para adaptá-las e, dessa forma, fazer com que elas respondam a essas necessidades. Depois, elas são implementadas em contextos concretos, enquanto busca-se buscar informação sobre como está funcionando. Então, essa avaliação é utilizada para monitorar e avaliar a implementação para ver se esses indicadores práticos que digam se está realmente trazendo benefícios para quem está implementando esse processo. Perdão. Miguel, você tem 2 minutos. Então, isso vai ser implementando as intervenções de forma progressiva. E o objetivo, essa é uma coisa muito importante levar em conta, é responder a 3 perguntas fundamentais: o que funciona, para quem e em que condições? Essas 3 perguntas buscam dar conta da realidade quando implementamos uma política educacional. Quando esse processo é repetido sucessivamente, planejamento, implementação e avaliação param de ser etapas separadas e se transformam em momentos de um mesmo processo de aprendizado localmente coordenado. Esse tipo de modelo de inovação abre as portas para que o aprendizado possa ser compartilhado entre escolas e sistemas locais, porque é um aprendizado adaptado às realidades contextuais e situacionais. E abre a porta também para distribuir de uma forma horizontal, contribuindo para acelerar a melhoria no nível sistêmico. Em síntese, muitas políticas educacionais não conseguem alcançar melhorias sustentadas porque ficam nesse modelo de inovação que separa esses 3 pontos. O movimento de melhoria contínua propõe uma alternativa, que é entender a implementação como um aprendizado sistemático do processo de implementação. Nessa perspectiva, o desafio para as políticas educacionais e para os sistemas educacionais não é somente desenhar melhores intervenções, e sim criar as condições para que os sistemas educacionais aprendam com sua própria implementação em resposta às suas próprias necessidades e problemas urgentes que as comunidades educacionais enfrentam. Minha fala termina aqui e tenho muito prazer em continuar essa conversa quando voltar. Muito obrigada, Vanina. Obrigada a você, Miguel. Muito útil, muitos comentários aqui no nosso chat. Já vamos voltar a essas perguntas depois. É uma questão fundamental no planejamento e na implementação de políticas que você traz. A Mariana Clusechas em breve já vai nos falar um pouco sobre o programa, e só quero antecipar que esses temas de melhoria contínua, de ciclos curtos de melhoria e o enfoque que você acaba de nos trazer são parte desses conteúdos do nosso programa. E essa é uma grande, é um, é um spoiler, né? Em breve. Então, muito obrigada, Miguel. Vamos continuar sem dúvida. Então, eu quero passar a palavra agora para a Leda Maria Gomes. Quando nos reuníamos nesses dias breves, a gente falou que a Leda é uma agente dupla, porque ela é funcionária coordenadora de assuntos administrativos internacionais do Ministério da Educação do Brasil, assessora do gabinete do ministro, e tem uma função muito importante
na tomada de decisão das políticas públicas educacionais no Brasil. Mas, além disso, ela é uma ex-participante do nosso programa regional, da edição do ano passado, e como resultado da sua cursada no PRF, ela desenhou um projeto vinculado a isso que o Miguel estava falando, um problema da prática, do dia a dia das comunidades, que é a desvinculação escolar de jovens entre 15 e 16 anos em um dos municípios do Brasil. Então, convidamos a Leda para que nos conte, muito brevemente, quais são as ferramentas práticas e talvez também conceituais que ela pôde obter a partir do programa regional e que puderam nutrir seu dia a dia profissional, no cotidiano, no Ministério. Então, Leda, a palavra é sua. Muito obrigada por estar conosco aqui e por nos acompanhar e trazer seu testemunho. Muito obrigada, Penina. Boa tarde. Eu falo espanhol, mas nesse encontro eu vou falar em português, porque eu quero apresentar o resultado do meu projeto. Então, da próxima vez, podemos falar em espanhol. A gente adora ouvir você em português e aqui temos interpretação simultânea, então quem ainda não ativou, fica no ícone em forma de globo que fica na parte inferior da tela. Mas para mim é uma alegria falar em espanhol. Então, eu me chamo Leda, parte do Programa Regional de Formação de Planejamento e Gestão de Políticas Públicas e Educacionais da Unesco, né, do ano passado, e eu escolhi trabalhar com a desvinculação dos jovens de 15 e 16 anos das escolas públicas do município de Cavalcante, estado de Goiás. Então, eu sou servidora pública federal do Ministério da Educação, professora e mestre em educação. É, o meu projeto, mas antes de iniciar sobre o projeto em si, eu gostaria muito de agradecer as tutoras Luciana Cepedo e Laura Rosefeld, que foram as minhas anjas da guarda durante toda a minha formação. Então, eu falei para elas ao final do curso, eu fui uma antes de vocês e eu não sei como eu vou ficar agora sem vocês daqui para frente, porque a Laura era uma cirúrgica, condução cirúrgica. E a Luciana, ela assim, abria a mente da gente, colocava o conhecimento, discutia e fechava suavemente. Então, eu tenho uma gratidão pelas minhas duas tutoras e também pela nossa coordenadora do programa, que foi nossa professora durante vários momentos, durante a formação, né, desde abril até novembro de 2025. Então, eu gostaria de falar um pouquinho do projeto que eu elaborei junto com, né, as minhas tutoras, que é sobre o município de Cavalcante. Então, Cavalcante é um município brasileiro do estado de Goiás e ele está localizado em um dos lugares mais lindos, né, do Brasil, que é a Chapada dos Veadeiros. Ele fica aproximadamente a 500 quilômetros da capital de Goiânia e a 320 quilômetros da capital federal, que é Brasília, onde eu vivo. De acordo com os dados do Censo Demográfico de 2022, do IBGE, 9.589 habitantes da cidade, 5.473 se declararam quilombolas, ou seja, 57% da população. Então, esse percentual me chamou a atenção. E eu assim, me interessei muito para trabalhar com os jovens que estudam e moram nessa comunidade. Então, a minha proposta de política pública, ela compreende o período de 2026 a 2028 e objetiva diminuir a desvinculação escolar dos estudantes de 15 e 16 anos e garantir que esses jovens tenham acesso a uma educação de qualidade e possam concluir seus estudos. Um pouquinho dos quilombos. Historicamente, os quilombos eram espaços de liberdade e resistência onde viviam comunidades de escravos fugitivos entre os séculos 14 e 19.
100 anos após a abolição da escravatura. A Constituição Brasileira de 1988 criou o termo comunidades remanescentes de quilombos. É uma expressão que foi substituída pelo termo quilombolas ao longo dos anos. O povo Calunga, que é 57% do município de Cavalcante, é uma comunidade negra formada originalmente por descendentes de escravos que fugiram de cativeiros e organizaram um quilombo há mais de 3 séculos, vivendo em relativo isolamento. Eles construíram uma identidade e uma cultura próprias, com elementos africanos e europeus, marcadas por uma forte presença do catolicismo rural tradicional. Grande parte da sua população está distribuída em diferentes núcleos populacionais, que partilham uma história e uma cultura comuns. A comunidade Calunga de Cavalcante abrange 4 localidades: Engenho 2, Prata, Vão do Moleque e Vão das Almas. Os calungas lutam para garantir os seus direitos territoriais, defendendo a conservação das suas terras e a manutenção da sua cultura e um modo de vida tradicional. A comunidade pratica agricultura de subsistência, com semeadora de baixo carbono, baseada em conhecimentos ancestrais. Possui uma forte tradição na agricultura e no extrativismo, preservando o bioma do Cerrado e os seus recursos. Bem, agora eu trouxe um pouquinho do município de Cavalcante, eu vou entrar no detalhamento do meu projeto. O projeto educativo integrador, que é o trabalho final do programa de formação, considerou 3 objetivos dos ODS, né? Objetivo de Desenvolvimento Sustentável: fome zero e agricultura sustentável, acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável. O quarto, que é da educação de qualidade, garantir uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. E o 11, que são cidades e comunidades sustentáveis, tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Então, o processo de elaboração desse projeto e a proposição, né, da, da resolução do problema encontrado, ele não envolve apenas a presença na permanência física da escola, mas também o engajamento ativo no processo de ensino-aprendizagem e no processo de formação e de aprendizagens ao longo da vida. A proposta ela está fundamentada nas metas do Plano Nacional de Educação, que visa garantir a conclusão na idade adequada e a qualidade da aprendizagem. O problema definido considerou a desvinculação dos jovens na faixa etária de 15 e 16 anos. Aqui no Brasil, eles devem estar nos 2 primeiros anos do ensino médio. Então, eu gostaria só de inserir o slide sobre o problema. Então, esse, uma das etapas do curso é a identificação dos problemas reais, até como o professor, né, e outros expositores já falaram, né, da gente trabalhar com o real, com o problema real. Então, a partir de alguns, né, não foram todos, nós não conseguimos trabalhar todos, mas dos problemas e causas levantadas, eu vou citar só uma, né, eu não tenho tempo para trabalhar todas, só um dos problemas a insuficiência de universidades públicas ou institutos federais de educação que ofereçam cursos que atendam aos interesses dos alunos dessa comunidade, né, desse município, ampliando as possibilidades de produção e ao desenvolvimento do ponto de vista sustentável ambiental, econômico e social. E as possibilidades de empregabilidade na sede do município e na própria comunidade Calunga. Um outro problema identificado é a ausência de uma política pública educacional integradora para o município que articule currículo, formação de professores e estudantes da educação básica, sustentabilidade ambiental, econômica e social. É, Dentre esses problemas apresentados, parte, né, desses jovens, eles saem do município, né, se desvinculam do município e da rede educacional à procura por qualificações e especializações profissionais, muitas vezes inexistentes na comunidade. Então, é um motivo de migração com vistas a carreiras mais
promissoras em outras áreas, inclusive as urbanas. Então, Leda, perdón, te quedan 2 minutos. 2 minutos. Bom, então, eu acho que assim, um ponto muito importante que não pode faltar é o reconhecimento e a inclusão dos principais atores envolvidos no processo de elaboração de uma política pública. Então, os atores ouvidos, até historicamente muitas vezes excluídos, vão contribuir para primeiro a proposição, implementação dessa política pública. Então, assim, muitos atores uma das estratégias, né, para resolver o problema identificado, enfrentado por esses jovens do município de Cavalcante, consiste em implementar uma política pública de educação com a participação efetiva da Secretaria Estadual de Educação de Goiás, da Prefeitura Municipal de Cavalcante, das Universidades Federais de Brasília e Goiás, dos Institutos Federais de Educação de Goiás e Brasília, de professores, estudantes, agricultores, familiares, pais e mães, lideranças quilombolas e pesquisadores. Esses atores precisam e são importantes serem ouvidos e considerados no processo de elaboração de uma política pública. Então, nesse caso específico desse projeto, esses foram os atores que o projeto almeja, né, ouvir. Muitíssimo obrigada, Leda. Obrigada pela apresentação. E agora certamente vamos poder incorporar outros detalhes a partir das perguntas, porque temos muito poucos minutos, então eu vou passar rapidamente a palavra para a Mariana Closejas, que certamente, depois da sua apresentação, vai poder trazer alguns focos relacionados especificamente com quais são as ferramentas que permitiram que você pudesse desenvolver esse projeto, que sabemos que você já está implementando nesses primeiros meses do ano, com muito sucesso, com certeza. Mariana, eu tenho uma pergunta para você, mas também gostaria que você talvez brevemente pudesse contar um pouco sobre o que é o nosso programa, o que trabalhamos, como discutimos esses problemas, que ferramentas oferecemos, e também gostaria que você pudesse nos contar como o planejamento estratégico, que é a visão sobre o planejamento que nós construímos aqui no IPE, como resposta a esse modelo clássico que o Miguel falou, é um enfoque fundamental para enfrentar as necessidades educacionais da nossa região e alcançar resultados e sua implementação. Mariana. Bom, muito obrigada, Vanina. Antes de mais nada, quero destacar que a resposta já foi dada por todas as pessoas que participaram. Tudo isso que foi mencionado, e eu vou trazer algumas frases destacadas, é o que nós propomos no IPE como modelo para abordar o planejamento. Falamos da confiança, da governança, de como passar da política documento para a prática concreta na escola, da importância de considerar a implementação de uma política. Nós vimos isso no guia de implementação da recomendação para a paz. Como toda política gera resistências, a Migdelina nos falou, ou incomodidades, desconfortos, a apresentação do Miguel de uma perspectiva mais do que seria a ciência da implementação e da melhoria, e como essas resistências ou incomodidades podem ser trabalhadas através da construção de sentido. E eu acrescentaria uma coisa que eu quero enfatizar, assim como Martin Medavides enfatizou a confiança, eu sempre falo que é muito importante a comunicação para poder comunicar esse sentido, para gerar essa sensação de propriedade que o Miguel mencionou. E enquanto o Fede me ajuda colocando a apresentação aqui, eu acho que esse concerto de vozes das pessoas que nós chamamos hoje é uma concretização
de que fazemos aquilo que a gente ensina. Temos profissionais da academia e da gestão. Nosso diretor é da academia, mas também já tem experiência de gestão, e nós também integramos esse olhar estadual, regional, global, de países, de organismos. Então, acho que tudo isso fala por si. E retomando, para não escapar da pergunta, o enfoque de planejamento estratégico basicamente entende o planejamento e a implementação como duas faces do mesmo processo. Sem materializar isso e integrando um método, como o Miguel trouxe, sem fazer isso, vai ser muito pouco provável chegar na escola e alcançar alguma melhoria. Inclusive, eu estava pensando, quando eu estava vendo a apresentação do Miguel, se ficarmos só nos enfoques mais clássicos de políticas, aparecem uma série de etapas que falam, que tem a ver com a formulação, desenho, depois implementação, depois avaliação. Mas isso é de todo o ciclo de planejamento. Então, a gente muitas vezes separa o planejamento da implementação, mas conceitualmente, implementação é considerada parte desse ciclo, desse processo de planejamento. E no enfoque que nós trabalhamos, o que fazemos é destacar que essas etapas são recursivas e não sequenciais, e que elas devem ser implementadas observando, e isso aqui é difícil, os três horizontes, curto, médio e longo prazo, de modo que o que for urgente não nos evite trabalhar com o que é importante, porque as pessoas com quem trabalhamos na gestão têm que lidar com o que é urgente. E esse enfoque também tem como característica fundamental entender a incerteza como a característica da normalidade, não é uma exceção. Isso antes a gente via mais nos países da nossa região, mas agora acho que basta ler as manchetes dos jornais para saber que, infelizmente, a incerteza é uma característica que não se restringe a nenhuma região e é uma situação mundial. É uma característica permanente e é muito importante integrá-la. E nós no IPE trabalhamos com isso. E nesse sentido, reforçar as capacidades de planejamento e gestão, tomando como input a experiência das pessoas que participam, que vêm do chão da escola, e com o IPE trazendo, ou que vem do terreno, do próprio território, e o IPE trazendo esse trabalho sobre a implementação, é assim como a gente faz esse encontro. E embora nunca termina de ser uma aposta, a política sempre é uma aposta, embora não seja uma boa palavra agora, mas não consigo pensar em outra melhor. Mas a gente nunca tem uma garantia de que isso vai ser alcançado, mas é uma condição necessária, essa co-construção, ela é necessária, essa integração desde o início da incerteza como algo permanente, não como exceção, já não é uma exceção. E se não levarmos isso em conta, não haverá nenhuma implementação possível. E se não houver implementação, voltando ao que o diretor estava dizendo, qual é o sentido de planejar? Se a gente não puder chegar à mudança das práticas nas escolas. Então, Feder, podemos passar para a próxima? Então, qual é o trajeto que a gente propõe na formação, em todas as formações do IPE, mas vamos nos concentrar no Programa Regional de Formação, que é o que estamos começando daqui a pouco mais de um mês. Vocês vão ver que, ao contrário do que eu já disse, do que eu disse, existe uma sequência, ou seja, o nosso tempo é medido de forma linear. A gente sabe que em outras galáxias e relação do tempo, da gravidade, quando a gente estiver trabalhando em outras galáxias, a gente pode trabalhar com outros tempos, unindo e antecipando os tempos, mas por enquanto no planeta Terra o tempo é linear. Então, a gente tentou muitos trajetos possíveis desde 1998, ou até mais, porque o IPE existe desde 63, mas a melhor forma de guiar esse primeiro trajeto, sem prejuízo, sem, sem que isso impeça voltar, porque a gente deve voltar uma etapa, mas o que está implícito nesse trajeto aqui, nesse roteiro, é poder desconstruir
o processo de planejamento e evitar cair em soluções pré-concebidas, em políticas da moda e que talvez não sejam pertinentes ou não resolvam problemas, como já disseram aqui também, que sejam relevantes para as populações concretas. Podemos passar já para o próximo. Estou tentando ser rápida. Eu ia pedir isso para você tentar acelerar também. Estou tentando também, pensando também na intérprete. Então, como a gente trabalha com esse trajeto, esse roteiro? Aqui estão os três, os cursos ou módulos. O primeiro é uma referência para entender essa incerteza e ver como a gente pode entrar na realidade. O segundo é como fazer uma análise da situação, integrando diferentes olhares, sempre baseado em evidências quantitativas e qualitativas. O curso 3 enfoca, e essa é uma das novidades da formação desde o ano passado, tem o foco principalmente em antecipar questões, problemas de implementação. Então, trabalhamos a relação entre a política no nível central e a escola, tanto nacional como subnacional e a escola. E aqui é onde a gente pode começar com essa contextualização real. A gente já viu um exemplo de um município, então isso é todo um processo reflexivo que é feito com cada participante, através do qual começam por eu quero melhorar a educação do meu país. E a gente vai recortando até alguma coisa que possa ser proposta, que possa chegar na escola. E o curso 4 artificialmente, faz um zoom no monitoramento e avaliação, porque monitoramento e avaliação a gente faz desde o início. Então, a gente faz um diagnóstico, uma análise situacional, a gente avalia estratégias, desde que a gente faz análise de viabilidade, todo o tempo a gente está fazendo avaliação dessas políticas. Ah, desculpe. E o que atravessa, podemos voltar um pouquinho? O que atravessa todo esse processo é o trabalho final integrador, que é uma proposta como a que a Leda muito rapidamente pôde compartilhar, por uma questão da nossa falta de tempo e porque tivemos um recorde de participação que nos dá muita alegria. Qual é o diferencial do IP? Tá aqui. A articulação teoria-prática, eu ia dizer desde o dia um, vamos dizer o 2, porque a gente sabe que estamos trabalhando com profissionais que já têm experiência no terreno, que conhecem melhor do que nós. Nós conhecemos os últimos desenvolvimentos, eu digo o IP, nós, o IP, temos desenvolvimentos em termos de planejamento e implementação, mas depois isso precisa ser costurado com o que realmente acontece. A articulação do que é comum e o que é diverso. Então, porque a gente é interessante porque a gente começa um roteiro comum a todos os participantes, mas conforme eles começam a elaborar seus processos, os seus projetos no dia 3, aí já começa uma tutoria que é quase personalizada. Então, a riqueza dessa formação também está no fato de que, ao mesmo tempo que há colaboração entre diferentes pares de diferentes países, há também diversidade de portas de entrada, de acordo com os diferentes perfis e um acompanhamento quase personalizado. A Leda mencionou as duas pessoas que faz tempo que nos acompanham, eu acho que isso é uma evidência do que a gente consegue alcançar, e isso termina com uma produção final integradora, que é um plano de programa-projeto, como o que a Leda apresentou, que está pronto para ser levado ao ministério ou ao departamento onde vocês trabalham. Isso garante que vai ser alcançada? Não, mas estão dadas as condições necessárias para garantir o máximo possível ou dar a maior probabilidade possível de alcançar que isso realmente seja implementado. Eu acho que eu quero terminar aqui para deixar um espaço para perguntas, mas eu quero agradecer a todos e todas os convidados e convidadas porque responderam as perguntas e me economizaram muito do meu tempo aqui da minha apresentação. Obrigada, Vanina. Obrigada, Mariana. A gente já passou do tempo, temos muitíssimas perguntas e comentários. Tudo isso vai ficar guardado, é um material super valioso para a gente, mas além de respeitar o tempo, embora a gente tenha começado um pouquinho tarde, então ainda estamos dentro do prazo do evento, mas sabemos que isso fica gravado e vai ficar disponível para quem quiser
mas eu não queria também não cumprir com o acordo que temos com os nossos painelistas, então decidimos que íamos fazer um breve encerramento, porque a pergunta desse título é construir uma agenda urgente. Então, eu quero pedir para Miguel, Leda, Cecília, Migdelina e Mariana Leda, e que possam nos dizer uma palavra, 2 segundos para dizer uma palavra para a construção dessa agenda, para onde onde temos que focar, quais são os temas que não podemos deixar de discutir. Vamos começar com a Cecília. Muito obrigada. Super rápido. Da minha parte, a chamada que eu faria seria utilizar essa recomendação a partir do início de qualquer forma educacional, reforma educacional, porque aborda o verdadeiro sentido da educação, qual é o objetivo final da educação. E utilizando o guia, mas também é importante se familiarizar com o texto da recomendação, os princípios, e sempre mantê-los como um objetivo principal. Isso, considerando os tempos que estamos vivendo, acho que é absolutamente necessário. Essa é a minha contribuição. Obrigada, Cecília. Migdelina. No meu caso, seria transformação. É uma palavra fundamental. Temos que mudar, inovar e melhorar. Então, temos que transformar. Obrigada. Miguel, você está sem microfone. Que difícil. Muito importante. A energia da mudança vem das pessoas. Nada, nenhum, ninguém quer fazer um mau trabalho em sua vida prática. Todo mundo quer ter sucesso profissional. Então, quando a gente se conecta com a prática, a gente vai poder capitalizar essa energia e promover as mudanças que precisamos na educação. Obrigada, Miguel. Leda, Ah, eu vou ficar com as palavras do diretor Martim Benavides, que falou da capacidade técnica para implementar e da governança para questionar e transformar. Eu acrescentaria também transformar. Com as palavras do Miguel, que foi conexão com os problemas reais, e também ficaria com a fala da Cecília Barbieri, que foi financiamento e vontade política. Então, eu acho que com esses pilares, Muchísimas eu faço meu resumo bem rápido. Claro, gracias. Y gracias también a todas las muito obrigada. Muito obrigada também a todas as pessoas que estão colocando suas palavras no chat. Mariana, sua palavra. Não estamos te ouvindo. Comunicação, construção de sentido. Comunicação, construção de sentido. A arte da política, direito à educação. Muito obrigada. Vamos então encerrar este evento, que tivemos realmente um recorde de participação. Não quero deixar de agradecer a todos que fizeram parte deste evento e, claro, passar a palavra à nossa chefa do escritório, Alejandra Cardini, que nos acompanhou em todo esse processo e que hoje tem esta mensagem para nos dar. Muito obrigada, Vanina, obrigada a todos, nosso diretor, todos os painelistas que nos acompanharam e nos trouxeram perspectivas tão diferentes e tão complementares sobre os desafios da implementação das políticas. Também a equipe do IPE, que está sempre por trás para esses eventos funcionarem e serem possíveis, e as mais de 1.200 pessoas de 52 países que se inscreveram e as 500 que estiveram acompanhando este evento aqui no nosso Zoom. Aqui no IPE, queremos pôr à disposição nossa experiência de mais de 60 anos no nível global e quase 30 na região, para nos acompanhar nessa missão que é fortalecer as capacidades estatais com esse olhar sistêmico e fazendo ações que têm a ver com o apoio técnico, a produção de conhecimento e o desenvolvimento de capacidades. Neste momento, esse evento, eu quero convidá-los muito especialmente a se anotarem, se inscreverem nessa nova edição
do Programa Nacional de Formação em Planejamento e Gestão de Políticas Educacionais. Vai começar em breve, no dia 6 de abril. Vão ser 7 meses de trabalho muito intenso, com muito foco no desenvolvimento profissional e na prática profissional. E, como a Mariana estava dizendo, e isso já deu para ver com o olhar dos painelistas, é um curso que dá muitas ferramentas e que se enfoca nessas necessidades concretas, com esse objetivo, e marcamos desde o início desse evento, que é diminuir essa distância entre as reformas e o que realmente acontece nas escolas. Então, muito obrigada, continuamos em contato e à disposição de vocês. Obrigada, Alejandra, obrigada, Martim, e a todos os presentes por nos acompanharem nessa jornada. Um abraço, continuamos em contato.